Foi. Então vale esse destaque, né? Em seguida, Reino Unido, uma das maiores confusões aí na União Europeia, né? Londres, a capital do Reino Unido, é a cidade com o maior PIB urbano da Europa. Tá vendo aqui talvez a explicação da brincadeira, né? Dono do maior PIB urbano da Europa, além de dividir o status de maior centro financeiro do mundo com Nova York e de ser um dos três centros de comando da economia global. Os outros são Nova York e Tóquio. A maior parte do PIB do Reino Unido, cerca de 73%, está concentrado no setor de serviços. Londres ainda é o maior destino turístico do mundo. Então, tá aí um breve resumo, né, do porquê o Reino Unido ter aí a intenção de se retirar, né, de tentar sair da União Europeia, né? É ímpar, cara. É uma situação aí que é bem complicado de você bater de frente com essa turma aqui. Infelizmente, é um poder, né, fora de sério. É surreal. Então, com certeza, talvez por isso, né, justifique um pouco da ambição deles de querer estar se retirando da União Europeia. Mas aí é uma outra discussão mais para frente. Da Alemanha, 4,2 trilhões, a maior economia da Europa e a grande defensora da prática de uma economia globalizada, é o país que mais exporta, sendo que cerca de 70% do seu PIB é gerado pelo setor de serviços, 29% pela indústria e apenas 9% pela agricultura. Tornou-se a maior referência de produção em engenharia, sendo o principal produtor de turbinas eólicas e tecnologia em energia solar do mundo, apenas, né? Então, mais um país que vocês vão ver aqui daqui para frente, os países começam a se destacar principalmente pelo setor de serviços, né? Que não existe um detalhamento, né, exato de que tipo de serviço, mas deu para entender aí a lógica, né, principalmente desses dois países. É, Leandro, bem baratinho essas turbinas eólicas, hein? Rapaz, cara, os caras são muito. A Alemanha, ela é conhecida por produzir não, por desenvolver, na verdade, os melhores motores do mundo, cara. Então, você tira por aí, né? Não é que a indústria em si, não. Eles desenvolvem e vendem a tecnologia, entendeu? É um serviço prestado, dá para chamar de serviço prestado também, né? Os caras são muito bons. Japão, 5,1 trilhões, líder nas áreas de pesquisa científica, médica e no desenvolvimento tecnológico, como já era de se esperar, né? O Japão possui o maior banco do mundo, o Mitsubishi UFJ. A economia japonesa depende essencialmente de uma forte cooperação entre governo e indústria, com um grande investimento em alta tecnologia e práticas de redução de desperdício e reciclagem de materiais. Como todo mundo já sabe, o aperreio que é o Japão, pela questão da sua desvantagem, digamos assim, geográfica, né? Os caras estão lá no outro ponto, do outro lado do mundo, tem pouco terreno, né? Pouco território, digamos assim, mas que se destaca, né? Pelo seu poder de desenvolvimento de tecnologia de uma forma inigualável, digamos assim, né? Até hoje dizem que eles são a grande potência tecnológica do mundo, ainda é o Japão, né? A China, né? Olha o pinote, bom é o pulo, né, pessoal? A gente vem aqui, ó, 1,8, 2,1, 2,1, 2,8, vem pulando devagarzinho, né? Aí do Japão, que já é fogo, já é top, aí olha a cipuada que vem para a China. De 5,1 trilhões, o próximo está a China com um PIB de 14 trilhões. O país com maior crescimento econômico do mundo, a China apresenta um aumento médio de 10% do PIB anualmente. Né? Os caras estão reclamando porque esse ano só ia ser 5. Meu Deus. Composto por uma economia mista, resultante de reformas econômicas aplicadas desde 78. Fazendas foram privatizadas, encerrando a prática da agricultura coletiva, assim como indústrias na área de mineração e produtos básicos, né, roupas, processamento de comida, etc. Também passaram a fazer parte do setor privado. Estas medidas levaram a China a se tornar a nação com maior crescimento econômico dos últimos 25 anos. Vocês veem, né, vocês prestem atenção, que eles nem falam de algo especificado, não. É simplesmente uma economia mista. Resumindo, os caras produzem tudo, né?
eles conseguem produzir bem e muito tudo, né? E uma das grandes vantagens aí da China é a questão da mão de obra barata, né? A gente sabe que existe uma superpopulação, a gente sabe que o modelo econômico deles, por se tratar de um socialismo, né, digamos assim, né, com o império, né? Não é nem império, chega. É imperador não, qual é o nome que dá, meu Deus? Ao Xing Ling lá, Ditador? ditador, né? Questão de uma ditadura. Então, o modelo econômico deles, assim, apesar de ser louco, insano, você vê que qualquer pessoa que more lá, que faça uma reportagem lá, é indiscutível que é uma loucura aquilo ali. Mas resultou num sucesso grandioso, né? É como se o cara tivesse, né? O ditador tivesse. Como não? Ele tem, né? Ele tem muita tecnologia, muito dinheiro, muita mão de obra barata, muita área, né? Muito, geograficamente falando, muito espaço. É, é, resumindo, ele tem tudo em grande quantidade. Então ele conseguiu desenvolver a China aí como uma potência aí que praticamente é quase impossível de se igualar aos seus níveis produtivos, digamos assim, né? Aí 14, de 5 para 14 já foi grande, agora a gente tem outra lapada que é de 14 para 20, né? E aí você também pode dizer que é um salto, né? Quando se fala de trilhões, é um salto bem significativo. Que são os Estados Unidos, que é responsável por cerca de 24% do PIB mundial, apenas, né? O cabo é quase um quarto do mundo, é esse bacana. Então, os Estados Unidos são o maior importador, né? Quando ele diz, ó, pessoal, aquele que a gente estava conversando, são o maior importador, eles são os que mais compram. Eles têm um fluxo tão grande de mercadoria, de produto, de serviço, de gente, de consumo, que eles saem comprando praticamente tudo, né, mundo afora. E o terceiro maior exportador de produtos do mundo. Grandes marcas globais têm origem no país, como Coca-Cola, Nike, McDonald's, né, três exemplos aí mimosos. É o principal produtor de energia elétrica e nuclear, mas também é o maior importador de petróleo, né? Aí já sabe, quem quiser vender petróleo aí não tem pareia não. Tanto que eles arrumaram a guerra mundial para poder comprar o petróleo lá do continente africano, né? Praticamente. Apesar de ser o maior produtor de milho e soja, a agricultura representa menos de 1% do PIB. Olha como essa frase é estressante, né? Ó, apesar de ser o maior produtor de milho e soja, ele está falando que é o maior produtor do mundo, tá, pessoal? A agricultura representa menos de 1% do PIB. A maior parte do PIB é composta por serviços, que é cerca de 68%. Então, vocês podem analisar aí, né? Ó, grandes potências se destacaram aí: Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Os três, né, são exemplos de países, né, eu falei empresas, mas países que têm 70% do seu PIB advindo de serviços. Então, vocês imaginam por aí o que eles giram no mundo, né, em relação a esse tipo de viés, né, de atividade. Tá? Então, isso aqui é uma breve apresentação. Aqui eu tenho um top 10 de valores exportados, né? Ele bota aqui, ó, a China. Quem mais exportou é quem vendeu, quem mais vende, né? No caso, os cabos devem falsificar aí até o vento. 2,2 trilhões, Estados Unidos 1,5, Alemanha, Japão, Holanda e por aí vai, né? Aqui, pessoal, vale destacar isso aqui, ó. Holanda, Coreia do Sul e Hong Kong não aparecem lá, né? Na, na, nesse top 10, né? Como PIB, como produtores, mas possuem um volume de exportação elevadíssimos. Se você pesquisar sobre esses três países aqui, eles são países de pouco impacto, de tanto territorial como de volume de população, mas tem linhas de produções fantásticas, né? Então eles praticamente são países ricos porque vendem muito, né? Digamos assim. Aqui os países que mais importaram do mundo, agora aqui tá 2017 e tal, acho que tem um novo já, acho que já saiu desse ano, vou procurar, era para ter olhado, ó. Estados Unidos, como já era de se esperar, que a gente já tinha dito ali, né? China, Alemanha, Japão e Reino Unido, né? Só para vocês terem uma ideia aí. Aí o bom aqui, o Reino Unido sempre, né, enchendo o saco da galera, né, ó.
ele aqui, né? Você vê que ele está presente aí como top, né? Nas grandes, em praticamente todo tipo de operação, né? As cabas estão cansados de carregar os outros nas costas e estão querendo sair da União Europeia. Vai ser interessante. A observador, menos avisado, poderá aparecer à primeira vista que o comércio internacional nada mais seria do que um prolongamento do comércio interno, podendo, né, ser analisado mediante a aplicação dos mesmos critérios e métodos comumente utilizados para explicar o comércio interno. É parecido? É parecido, né? Só que a diferença é o quê? Os fatores específicos que vão existir em cada país, principalmente os fatores culturais, né? O principal motivo que a origem do ao comércio internacional é a impossibilidade de uma região ou país produzir vantajosamente todos os bens e serviços de que tenham necessidade de seus habitantes. Isto é decorrência de fatores diversos, dentre os quais podem ser destacados desigualdade da distribuição geográfica dos recursos naturais, as diferenças de clima, de solo e as diferenças de técnica de produção, que é aqueles fatores que eu falei há pouco tempo em relação aos possíveis, né, fatores de diferenciar um país do outro, né, por se especializar em algo. Alguns países ou regiões são possuidores de recursos naturais, que isso aqui é a grande chave, né, que não são encontrados em outros, né. O carvão é abundante na América do Norte e alguns países da Europa, enquanto é escasso em outras regiões. O petróleo ocorre em determinados países apenas. O estado de Minas Gerais possui abundância de reservas de minério de ferro, enquanto que outras regiões não possuem, ou então possuem em pouca quantidade. São especificações, ele deu alguns exemplos aqui, né, de especificações que tornam, né, cada país, cada região, a vir a se destacar e se especializar em cada um deles, né. As diferenças de clima e de solo também contribuem para essa desigualdade. A cana-de-açúcar e o café podem ser produzidos em larga escala em certas regiões do Brasil, né. O trigo floresce em países como a Rússia ou a Argentina, mas será muito difícil obter em climas quentes, como de várias regiões da África, né. Ele cita aqui alguns exemplos de recursos naturais e climáticos que geram, né, o fato de tomar a decisão de produzir algo ou não, em se especializar ou não em algo, né, relacionado a determinado produto, né. Aqui alguns conceitos básicos, tá, pessoal? É de suma importância que vocês entendam que isso aqui não é uma regra, né? Isso aqui é uma maneira resumida da gente enxergar alguns conceitos, digamos assim, do comércio internacional. Se você colocar aí o que é comércio internacional no Google, você vai achar aí milhões, milhares de conceitos, né, que vão tentar passar para vocês uma forma de enxergar, né? A gente vai ver aqui de uma maneira simplista para não gerar muito ai ai ai, né? Para ficar fácil de se compreender. O comércio internacional nada mais é do que o comércio entre todos os países do mundo. Atenção, comércio exterior, comércio de um país em relação a terceiros países ou blocos. Então, vamos tentar entender o que diferencia o comércio internacional do comércio exterior. Comércio internacional, pessoal, se trata no âmbito mundial, no âmbito global, né? O comércio internacional envolve a relação, né, entre empresas, né, consumidor e fornecedor, em qualquer situação do mundo. Por que a disciplina é comércio exterior? Porque ela vai tratar de quê? Ó? Da relação do comércio de um país, que país? O Brasil, em relação a os demais países. Então, a gente não vai estar fazendo uma análise global, não, tá? O propósito aqui é tentar fazer uma análise do nosso país com os demais países, né, ou blocos, como ele fala aqui. Deu para entender, né, pessoal, a diferença aqui? Tranquilo, né? É bem simples, mas às vezes pode vir a ter alguma dúvida, é só falar, pelo amor de Deus. Da exportação, remessa de bens de um país para outro. Em um sentido amplo, poderá compreender, além de bens propriamente ditos, também serviços ligados a essa exportação, fretes, seguros, serviços bancários, etc. Olha só o que ele cita aqui como relacionado à exportação, né? Ele envolve a exportação, pessoal,
em fretes, por quê? Toda exportação, ela vai precisar de um transporte, né? E todo transporte, ele está associado, geralmente, né, a um frete, né? Que seria aí o valor cobrado ou pago, né, para que se realize a deslocação, deslocamento, né, do produto que foi comercializado. O seguro dessa carga, né, todo transporte de mercadoria geralmente não, é solicitado que, não é obrigatório, né, mas, porém, é importante que se tenha, da, não, é, tranquilo, Thomas, é só uma conversa, Carol, é como eu disse aqui a vocês, o que que eu preciso, Thomas? Tudo que eu tô falando aqui, por exemplo, citar isso aqui, ó, tudo que eu falei aqui serve para quê? Para nada, é só para vocês entenderem o que é um pouco do comércio internacional, para vocês entenderem um pouco de quem, né? Quem é os homens, quem é os meninos, a nível global, né? Aí não se preocupe não em relação a aprender. Ah, o que que está sendo aqui de fato que eu preciso? O que que é porque vocês têm mania de se preocupar? Será que isso aqui cai na prova? Pessoal, isso aqui nada mais é do que uma apresentação básica, né? Para vocês terem uma noção de quem é quem dentro do âmbito global, tá? Não esquenta muito com isso, não, que a ideia é só você pegar o norte da coisa, tá? Justamente, a ideia é pegar o raciocínio, né? Não esquenta esse é o primeiro, Leandro quer que compare o primeiro com o terceiro, que nada, eu quero só que vocês entendam que tem gente grande e tem gente pequena, né? E quais são, mais ou menos, suas linhas de trabalho, né? Digamos assim. Primeira coisa que pode vir aqui a entender, aqui eu preciso que vocês entendam o que é teoria de fato, é isso aqui, né? O resto é só uma conversa mesmo que a gente está tendo. Eu estou apresentando a disciplina a vocês, digamos assim, né? Então, ele fala aqui sobre exportação em relação a alguns serviços associados, transporte, seguro, serviços bancários, porque existem as transações financeiras associadas a elas que são bem interessantes, né, de se discutir, porque realmente gera algumas dúvidas, né? As exportações poderão ser com cobertura cambial ou sem cobertura cambial. Diz que a exportação é com cobertura cambial quando implica um pagamento a ser efetuado, perdão, pelo importador estrangeiro. A exportação sem cobertura cambial quando não acarretar pagamento da parte do importador, né? É importante observar que as exportações cujo pagamento é feito em reais é considerada sem cobertura cambial. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui, que é muito importante, pessoal. A moeda, né, a nossa moeda padrão, né, de trabalho, né, aqui é o real. Existe o dólar, existe o euro, existe uma porrada aí de outras moedas, certo? Quando é que vai existir, quando é que se aplica o fator da cobertura? Quando o cara fala aqui, com cobertura cambial, aí você tem que dizer com a inclusão, beleza. O que é a cobertura cambial? Nada mais é do que a aplicação de uma taxa de câmbio na negociação de um produto, né? Então, vamos lá. Se eu vendo, tudo que eu vendo para receber em que moeda? Eu tenho que receber em real, tá? Tudo que o Brasil exporta, a lei, né, pede, solicita que você receba em real. Essa é a lógica da coisa. Ah, mas eu vou pagar em euro. Ah, se você vai pagar em euro, vai ter que existir, vai ter que ser aplicada a cobertura cambial, que é a transformação, digamos assim, né, a conversão. Transformação é foda. Vai ser a conversão daquele dinheiro que está ali em uma determinada moeda para o real. Quando é que ela não vai acontecer? Supondo que o país comprador que está, né, importando, no caso, o nosso produto, ele possua moeda estrangeira em suas atividades, né? É comum, pessoal, empresas de grande porte, elas trabalharem com diversas moedas diferentes, né? Para que isso, pessoal? Muitas vezes para digamos, como é que eu falo? Não é burlar, né? Que a questão não é nem burlar, mas é evitar as tarifas de câmbio que são aplicados dentro das negociações, né? Porque imagine aí, não é só converter.
É aquela história, vamos supor que um dólar vale R$ 5, né? Não é você chegar aqui, vou pagar aqui, foi como? Foi US$ 10, beleza. Então, no Brasil aqui vai entrar 10 vezes 5, US$ 50, ponto final. Se fosse assim, era bom demais, né? Era uma maravilha se não tivesse nenhuma cobrança associada a isso. Mas vem tarifa bancária, vem imposto, vem a próprio fator de câmbio, a aplicação da taxa de câmbio. Então, assim, não começa a ficar onerosa a coisa, né? Começa a ficar caro. Então, existe sempre a preocupação de se vai haver a aplicação da cobertura cambial ou não. Nada mais é do que uma conversão de uma moeda para outra, tá? Entre importador e exportador. Jesus. A importação denomina-se importação a entrada de mercadorias em um país provenientes do exterior. Então, o que você tem que entender? Exportação. O que é exportação? É quem manda, né? É quem está enviando a mercadoria, é quem vende a mercadoria. Importação é quem compra, é quem está trazendo, é onde está entrando a mercadoria. Então, é aquela história. De onde sai é a exportação. Onde está entrando é a importação, tá? Para quando a gente discutir assim, quem é o país importador? Quem é o país exportador? País importador é o cara que está comprando. País exportador é o cara que está vendendo, tá? Lembre-se disso. E existe aqui essas duas modalidades, apesar de não ser muito comum, é importante que vocês conheçam a sua existência. Reexportação, entrada de mercadorias em um país para serem exportadas posteriormente, e reimportação, retorno de mercadorias a um país para sua saída temporária. Pessoal, aqui nada mais só acontece esse tipo de situação, tá? Geralmente quando existe um processo logístico mais extenso. Por exemplo, vamos supor que determinado país comprou uma safra de, sei lá, de um produto específico da Bolívia, por exemplo. Aí você vai analisar a posição geográfica da Bolívia, vai para a Europa, né, por exemplo. Aí você começa a ver, pô, para ir para a Bolívia, como ela vai por onde, né? Então, na lógica, ela teria que passar a ser exportado para o Brasil e do Brasil exportar para a Europa, né, para o país de destino. Isso é uma situação que só ocorre quando existe alguma complicação ou existe uma logística mais complexa, né, que envolva mais fatores. Então, só para vocês entenderem do conhecimento da existência disso, a gente não vai trabalhar esse tipo de situação, certo? Porque para a gente continua sendo uma exportação ou uma importação simples. Então, não cabe aqui a gente se preocupar com isso, não. O que é que eu preciso que vocês entendam? Comércio internacional, é o comércio de tudo, geral, global. Comércio exterior, a relação entre o nosso país e os demais países. Exportação, o cara que está vendendo, que está enviando. Importação, o cara que está comprando, que vai estar recebendo, tá? De uma maneira resumida, tudo que a gente conversou aqui agora. Hum, cara, isso aqui não sei se vale a pena. Ele vai falar aqui, ó, principais diferenças entre o comércio intrarregional e o comércio exterior, né? Na verdade, nada mais é do que uma comparação entre, se a gente fosse comparar, o que é um comércio intrarregional? Por exemplo, é o comércio que existiria entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? Entre Bahia, sei lá, entre o estado da Bahia e o Ceará. Então, seria o comércio regional que eu digo assim, nacional, mas entre regiões diferentes, né? E o comércio exterior, como você já sabe, é o fato da importação ou de uma importação, né? Mas vamos lá. Embora a mobilidade dos fatores ocorra tanto no mercado interno como no internacional, ela se apresenta em maior grau no primeiro, né? Especialmente em relação ao fator de trabalho. Como assim em relação ao fator de trabalho? Pessoal, a gente sabe que no comércio intrarregional existe um padrão, geralmente, né, na força de trabalho aplicado, né?
São pessoas que recebem na mesma moeda, são pessoas que, em tese, estão cobertas pela mesma legislação, né? Então, já tem aí esse primeiro impacto a ser apresentado, né? Se para, se para a instalação de uma determinada indústria no Nordeste se fizerem necessários equipamentos ou máquinas produzidas em São Paulo, sua remessa para aquela região se faria sem maiores dificuldades jurídicas, políticas e etc. Se uma região houver falta de mão de obra, enquanto houver excesso em outra, verifique-se os movimentos migratórios, como a gente já conhece. No caso do empreendimento em uma região necessitar de recursos financeiros, desde que se ofereça adequada compensação aos possuidores desses recursos, que são os juros, né? Estes imediatamente se darão disponíveis àquela região. Então, o que, que ele está falando aqui? Ele fala três coisas interessantes: mão de obra, maquinário, né? Vou passar aqui, ó. Porque não vai, deixa eu só marcar. Mão de obra. Ele fala o exemplo do maquinário e fala o exemplo do fator financeiro, recursos financeiros. Imagine você enviar uma máquina, por exemplo, do Brasil para a Argentina. Qual é a dificuldade? É um processo de exportação. Você está tirando de um país para outro. Vocês vão ver a quantidade de etapas que é para você fazer uma exportação. Enquanto você vai de um estado para o outro, botou dentro de um carro aqui, ó, faz um conhecimento de transporte, já era. Vai-se embora com aquilo. Mão de obra, efeito migratório, é muito simples. A gente vê no país, geralmente, né, a gente vê pessoas do interior e tal, interior do Nordeste, indo para São Paulo. Isso é um efeito migratório natural devido à maior disponibilidade de empregos, digamos assim, possibilidade de emprego naquela região devido a ser um polo industrial. Quando você vai fazer isso de um país para outro, o primeiro impacto que você sofre é que você não é mais você não é nacional, como é que diz? Nacionalizado, não, é natural. Você não é natural daquele país. Então você já precisa de um visto, você já precisa de uma autorização, né? Você precisa que o governo tenha conhecimento da sua existência lá para que você seja um cidadão legal. Fora fator linguístico, fora fator cultural e por aí vai, né? E a questão dos recursos financeiros. Fazer um empréstimo, por exemplo, entre empresas de um mesmo país é show de bola. Rapidinho, uma instituição bancária ou você mesmo consegue executar esse tipo de operação. Quando envolve países diferentes, já envolve a questão do câmbio. Quando entra o câmbio, aí o fumo já entra, né, mais significativamente, digamos assim. No mercado internacional, essa mobilidade de fatores é muito menor. Se países como o Brasil não oferecem dificuldades em relação à entrada, o mesmo não acontece com os Estados Unidos, né? Onde a legislação migratória dificultam de uma forma monstruosa a entrada de trabalhadores de outros países. Professor, por que que isso acontece? Pessoal, é o seguinte, os Estados Unidos, por se tratar de uma superpotência, né, e por se ter tanto emprego, por se ter tanta indústria, tantas possibilidades de mercado, se tornou aquele sonho, né, aquela história do velho sonho americano, de ir para os Estados Unidos, construir uma vida e tal. Eu, particularmente, conheço pessoas que foram e relatam que, de fato, é muito bom, né? Se gera aí ganhos, digamos assim. Só que não é simples, né? Eles dificultam por quê? Para não ter super aglomerações. Professor, um exemplo dessa super aglomeração? São Paulo, né? A gente tem um fator interno, isso aqui já não é de externo, né? Não é de um país para outro, mas é interno. A gente vê que aquele excesso de favelas, de superpopulação, aquela loucura que é São Paulo, é devido a quê? A esse processo migratório, né? Então, para que eles não sofram com esse tipo de situação, eles dificultam ao máximo, né, essa tentativa de entrada no país. Como eu já falei aqui há pouco tempo, né, transferência de matéria-prima, outros produtos também estão sujeitos a restrições de diversas naturezas, tais como a existência de cotas para importação e exportação, exigência quanto a embalagens, regulamentos sanitários, pressões de produtores locais e etc.
Isso aqui é muito interessante a gente conversar. Alguns fatores aqui que a gente vai encontrar bastante, tá? Quando ele fala de transferência de matérias-primas ou envio, né, de algo, seja lá o que for, quando ele cita o fato de cotas para importação. O que que são cotas para importação? Exemplo, o México, acho que é o México. O México produz tanto carro, a indústria lá automobilística produz tanto carro, que eles tinham uma limitação de quantidade de carros que eles poderiam exportar para o Brasil. Por quê? Para não quebrar, vou usar até essa expressão, tá? Para não arrebentar as nossas empresas automobilísticas, produtores de veículos, tá? Professor, quer dizer o quê? Que eles sai mais barato. Eu tenho um exemplo que eu estou uma loja de veículos, né? Eu sou uma marca dessa aí, uma Ford dessa da vida. Quer dizer que sai mais barato eu comprar um carro no México do que produzir aqui? Pois é, pessoal. Você tem uma ideia do fator lá, que no caso no México, né? É a questão do valor da mão de obra, que é muito barato, e a questão da isenção fiscal. Lá quase toda indústria tem isenção fiscal de uma forma assim gigante. Lá os caras querem só o emprego, né? Então não existe muito essa questão dessa cobrança. Então, o que que encarece o nosso produto ao ponto de produzir aqui e ainda ficar mais caro do que o cara trazer de lá? A maioria das vezes, fatores trabalhistas e impostos associados à linha de produção, tá, pessoal? Então, essas cotas existem para que não tenha nenhum sofrimento por parte do comércio, né, da indústria local, tá? Exigência quanto à embalagem são fatores e regulação, perdão. Exigências quanto a embalagens e regulamentos sanitários, geralmente, pessoal, está associada a especificações de cada produto em cada região, tá? Existem países que exigem dos produtores detalhes que Ave Maria, né? Quem trabalha, pronto, é o exemplo que a gente tem aqui, né? O próprio Diego aí, a gente viu lá, a gente conhece, que quem trabalha enviando, né? Qualquer empresa que quando vai exportar, o próprio exemplo aqui da fruticultura aqui na nossa região, é uma coisa tão bem embalada, tão bem processada, tão bem detalhada que você não acredita que a gente compra aqui a fruta solta em cima de uma prateleira exposta a tudo, né? Você compara o nível da exigência local para o nível de exigência internacional, né? Esse fator embalagem aí é de uma suma importância por parte da exportação que, sinceramente, é fodástico, é muito criterioso, né? Requer Pois é, muito Leandro. Sem coisa. contar as certificações, que sempre são bem difíceis de tirar os certificados para exportar. Pronto, que essas Principalmente para certificações, exportar para os Estados Unidos, que a burocracia é enorme. Tanto de como tudo. é? Para a gente exportar para os Estados Unidos, a burocracia de certificação é enorme. Os caras Quando são chatos, meu irmão. eles mandam para cá dois inspetores para ficar junto com a gente aqui, durante o processo de manda. Só para ver se tá tudo do jeito que eles E querem. isso, para ficar vendo de perto mesmo como é que é feito. Que isso aí, pô, essa parte aqui, ó, dos regulamentos sanitários. Eles exigem conhecer a linha de produção, a forma que é executado, para saber se não corre nenhum risco de possível infecção sanitária a longo prazo, né? Dos itens Exatamente. que vão daqui. Pois é, mas justamente essa é a dificuldade, né? Exportar é bom? Com certeza, os caras pagam muito bem, mas também eles exigem de um jeito que, sinceramente, cara, não é fácil, não. É. É bem complicado. Mas, assim, mas é interessante, vai como outro, pagando bem, né? Que mal tem. Foi como outro. O cara se vê obrigado a envolver nesse ditado. Outra coisa que vale a pena se falar, pessoal, sobre essa questão da pressão de produtores locais. Teve um exemplo muito interessante em Minas Gerais. Uma empresa dessa daí, produtora de. Existe uma cota, um limite de entrada de leite em pó no país, né? Como a gente vive muito do leite produzido, o leite em líquido, né? Aquele leite que é extraído do animal, né? Digamos assim, diretamente do animal. E a gente sabe que o prazo de validade desse leite é muito curto, né? Requer todo
um processo de um cuidado assim, né, ímpar, né? As usinas sofrem muito com a questão do processamento do leite. Teve um período que retiraram essa cota de, de importação de leite em pó. Meu irmão, fizeram a Argentina, se não me engano, foi na Argentina. A Argentina enviou para aqui toneladas e toneladas e toneladas de leite em pó a preço assim de água, né? A um preço assim irrisório. Então, entrou tanto leite em pó de uma vez na região que era tipo assim, você pagava, vamos supor que você pagava R$ 1 no litro de leite, né? No litro de leite extraído na vaca. Aí o cara vendia um saquinho lá do leite em pó por 20 centavos. Aí você olhava para um lado, olhava para o outro, é uma diferença monstruosa, né? O que foi que aconteceu? Aquilo saturou o produtor de leite local, né? E eles derramaram, se eu não me engano, foram 200 mil litros de leite para não desvalorizar o produto até que se regulasse a entrada do leite em pó na região, né? Então, eles preferiram ter um prejuízo, professor, porque não deu, né? Porque se você dá, você desvaloriza o seu produto. Excesso de produto no mercado, você sabe que existe uma desvalorização natural aquela lei da oferta e demanda, né? Que vocês já devem ter visto isso aí, e vai haver uma desvalorização natural do produto. Para eles não sofrerem com a queda permanente do preço do leite, eles preferiram jogar fora, né? Aí houve toda uma pressão na região, né? Só faltaram matar Bolsonaro na época para até ele tava, né? Para ele poder revogar lá a lei lá, a medida lá provisória que tinha sido apresentada para poder estava sendo aplicada para poder não haver essa limitação em cota desse leite em pó. Nem sei como ficou, vou até dar uma olhada em que deu essa confusão. Mas eu sei que passou bem 2 meses esse ai, ai, ai aí, entre os produtores locais e o governo, né? Essas diferenças, pessoal, eu cito para que vocês entendam e não saiam pensando que o comércio intrarregional, né, vai ser a mesma coisa que o comércio exterior, né, digamos assim. Existe uma coisa, acho que dá tempo sim. Uma coisa muito interessante de se discutir também é a questão da natureza de mercado. O que é essa natureza de mercado? Pessoal, ela puxa, né? Ele vai trazer pela uma questão habitual, pela uma questão cultural de cada região. A gente sabe que aqui no Brasil geralmente tem um padrão, né? Ah, que tipo de padrão? A gente pode citar aqui algumas coisas, por exemplo, idioma. Todos os produtos produzidos no Brasil, ele vai sair lá com suas especificações, características, o quê? No idioma português. Você chega ali, lê e entende a composição daquele produto. Ah, costume. A gente tem o hábito de usar produto de tal forma, ou adquirir um produto de tal maneira, né? Ah, se gosta mais disso do que daquilo. O comércio tende a comercializar ou a vender melhor tal produto de tal marca do que de outra, né? Aqui a gente usa quilogramas como padrão de peso, medida que a gente usa centímetro, metro, né? A medida métrica. Então, muitas vezes, outros países, né? Eles usam, obviamente, outro idioma, o costume de lá não é o mesmo daqui, eles não gostam do produto do mesmo jeito daqui, né? Então, por aí vai. Um dos exemplos que eu já gosto de falar é a questão do abacate. Eu acho que o Brasil, ele é um único. Eu estava até sorrindo o cara um dia desse. O Brasil é o único lugar do mundo que se faz vitamina de abacate, que você pega abacate como com açúcar numa colher, né? Não existe. Isso não existe em canto nenhum do mundo. É só aqui. É um fator o quê? De costume, de gosto cultural, né? E existe não só com abacate, existe aí diversos e diversos e diversos outros costumes que vão estar associados a seus respectivos produtos, né? Cuscuz com açúcar. Pois é, eu nunca tive coragem, não, mas eu acho que só existe isso aqui mesmo. Eu não creio que existe em outro canto, não. Né? Cuscuz com rapadura. O pessoal come direto. Pois é. Então, assim, existe muito esses fatores. Ó. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu gosto de citar, que um produto, por ser bom no Brasil, não quer dizer que ele vai ser bom fora, né?
Não quer, porque ele teve sucesso aqui, não quer dizer que ele vai ter sucesso em âmbito, no âmbito internacional, digamos assim, né? E assim sucessivamente, óbvio que vai ter produtos lá que não vão ter um encaixe adequado, um sucesso adequado aqui na região, tá? Tem alguns fatores que eu gosto muito de citar, que ele mostra aqui, sobre a questão de uma possível dificuldade, né, da produção em massa de produtos. Exemplo aqui, ó. Embalagens brancas devem ser evitadas na China, pois significa luto, né? Aí tá aí, ó, a gente tá acostumado a produzir caixa branca, tudo em caixa branca, entendeu? Embalagem branca é uma coisa natural aqui na nossa região, né? Agora, para lá, deve se evitar ao máximo, porque tem uma representatividade do luto, né? Deixa eu só ver aqui. Já, já, meu filho. Quando eu for acabar, eu faço. Então, é um exemplo, né? Outra situação que ele cita aqui. Ó. O vermelho para alguns países africanos é cor de feitiçaria ou morte, né? Então, como é que danada eu vou adivinhar um negócio desse? A gente vai ver lá na frente que para qualquer caso de importação, de exportação, no caso, perdão, né? Deve ser realizado um estudo prévio da região para saber, de fato, se existem fatores culturais relevantes para esse tipo de produção, né? Ó. A figura do porco não deve ser utilizada em países muçulmanos, né? Também é dito como sinal de azar. Eles não aprovam, na verdade, a utilização da figura, né? Ó. A imagem do cachorro deve ser evitada em países árabes, onde é considerado um animal maldito. A vaca é um animal sagrado para os indianos. Para os americanos, o número 3 é considerado azarento. Entre nós, o 24, não sei o que significa não, mas tá aí, né? Então, tudo isso, Salmão, 24? então, tudo isso são o quê? São especificações, pessoal, de região, né? No mercado interno, você consegue ver isso de uma forma. Agora, no mercado externo, né? Qual seria o problema de eu produzir algo e embalado se e a embalagem for branca? A minha concepção nenhuma. Agora, imagine que no meu primeiro lote eu monto, sei lá, 10 mil toneladas de um produto para a China embalada branca. Chega lá, volta. É rejeitado, né? O produto pode ser o que for, não seria visto com bons olhos, né? Então, é muito importante que a gente faça essa comparação entre esses fatores culturais, da natureza cultural de cada país, tá? Ele cita aqui também ó, a existência de barreiras aduaneiras e alfandegárias. É muito importante vocês entenderem isso aqui. Ó. Essas barreiras, além de dificultarem né, a movimentação de produtos no campo internacional, contribuem para o surgimento de um novo elemento para restringir essa movimentação. A cobrança de direitos aduaneiros acarreta maiores dificuldades para as empresas que se dedicam ao comércio internacional, por deverão ser considerados reflexos da cobrança desses direitos nos preços do produto e nas possibilidades de sua colocação junto aos consumidores de outros países. Por exemplo, poderá esforçar-se para diminuir o custo visando tornar seu produto competitivo do exterior. Seus esforços, porém, poderão ser anulados em virtude da imposição de uma tarifa aduaneira proibitiva em outros países. Então, deixa eu explicar para vocês o que é essa barreira aduaneira, né, o alfandegários. Todo mundo já ouviu falar no exemplo mais comum da gente, quando a gente fala de alfândega, né, a gente se lembra logo daquela ponte lá do Paraguai, né, Paraguai-Brasil lá, que existe um fluxo de mercadoria gigantesco, né, aquilo ali é uma alfândega e tal, beleza. Só que a gente tem uma parceria com o Paraguai devido à questão da gente fazer parte do Mercosul, né, que é um bloco econômico e tal, a gente tem algumas concessões de um para o outro. Só que, como é que surgem as barreiras aduaneiras, né, entre um país e outro? Quando ele quer limitar, certo? Ou dificultar, ou facilitar, né, caso seja o interesse, a entrada ou saída de um produto, né, a comercialização desses produtos entre países. Vamos supor que eu não quero que o Brasil consuma
não compre, por exemplo, carne dos Estados Unidos. Só para inventar aqui um exemplo. Só que eles estão chegando com preço muito forte e tal. O que é que eu crio? Uma tarifa aduaneira. O que é uma tarifa aduaneira? Um imposto, uma taxa, né? Eu crio uma taxa para tornar caro, né, a entrada daquele produto e que aquela empresa que está pretendendo exportar tenha dificuldade de entrar no nosso país, né? Ele citou aí um exemplo lá do acompanhamento que o americano faz, né? Mas eles fazem isso em tudo, tanto para vender como para comprar. Os caras gostam de, assim, eles gostam de botar dificuldade. Quando eles Não, fazem uma coisa, para a carne do Brasil, eu não esqueço nunca. É, eu lembro da época que a JBS queria entrar nos Estados Unidos, eles tiveram que gastar milhões, né, para negociar a retirada de uma tarifa que existia na carne brasileira. Essa tarifa existia para quê? Só para dificultar, para deixar mais caro, oneroso, o envio da carne da nossa região. Só que quem era, aí olha só a macacada. Adivinha quem era o responsável por essa tarifa lá nos Estados Unidos? Era um senador que era dono de umas maiores, dos maiores frigoríficos do país. Esse cara era quem dificultava toda a entrada de carne de qualquer outro país. Quando esse cara perdeu o mandato, foi lá, o primeiro senador que entrou foi lá e negociou para derrubar essa tarifa que existia, que só era para beneficiar, né, o próprio, que ele viu, né, como beneficiar apenas o próprio país ou a própria indústria lá que o cara fazia parte. Então, as barreiras aduaneiras, pessoal, nada mais são do que formas de fiscalizar, limitar, controlar, né, a entrada de produtos no país. O Brasil, ele tem barreiras aduaneiras? Tem alfandegárias? Tem imposto para tudo. A gente vê o exemplo, eu fico doente, cara. Eu vou dar um exemplo porque o cara infarta mesmo. Eu estava pesquisando o preço aí de um produto, né? Que não lançou no Brasil ainda. Na verdade, não lançou em nenhum lugar do mundo ainda, né? Mas vai lançar primeiro nos Estados Unidos. Aí eu fui olhar o preço lá, tinha lá, $2.000. Aí o cara vai, porra, meu irmão, $2.000, vou pagar aqui mais ou menos 10 mil em reais, ou 9, 10 mil reais para esse produto poder vir para o Brasil. Só que seria esse preço se não tivesse uma tarifa, as tarifas alfandegárias da gente são de quase 100% do valor do bem. Então, se eu fosse comprar isso para exportar, para importar, eu ia ter que pagar quase 20 mil reais para poder ter esse produto aqui. A gente vê muito exemplo, é muito comum, né? O povo viaja para os Estados Unidos e traz iPhone, né? Por metade do preço. Sim, com certeza, metade do preço. Porque você traz como bem próprio, né? E você não vai pagar imposto sobre aquele bem, porque ele é teu, você está dizendo que é seu, né? Não é para revenda. Agora, tudo que é para revenda vem uma cipuada no buco da pessoa que torna muito, muito caro a ideia de importar ou exportar eletrônicos, né? No caso, isso aí eu estou referenciando fatores relacionados a eletrônicos. Não quer dizer que tudo é assim, não, tá, pessoal? Estou citando aqui no caso do fator eletrônico, certo? Então, isso aqui, pessoal, para a gente concluir, deixa eu parar aqui a gravação, que vai dar bem pequenininho esse arquivo. Só que não.